A mulher que você escolheu, que você achou que seria sua, você está identificado com isso, cara. É isso que é o mundo de ilusão. Essa é a Matrix. Você vai continuar perdendo. Tudo que você tem, você pode não ter. Agora, na prática, é outra coisa. Então vamos lá para mais uma aula dentro do módulo Matrix, onde a gente ainda está identificando, né, o que é uma Matrix. Isso é um termo muito novo para algumas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre NPCs, nós vamos falar sobre os personagens sociais e nós vamos falar também sobre as identificações pessoais. Vamos começar pelos personagens sociais, porque é mais simples, mas muitas das pessoas, na verdade, nunca parou meio que para pensar o que são personagens sociais. Em algumas situações, a gente age como se fossem personagens sociais. Ou seja, a gente tem que se enquadrar dentro de um personagem para que possa acontecer essa interação com outras pessoas. Então vamos supor, você vai no restaurante. Quando você vai no restaurante, você não chega lá abrindo a geladeira do restaurante e cozinhando e tudo mais. Não é assim que funciona. Você tem que chegar e vestir o seu personagem de cliente. Então você chega, senta, e aí vai chegar uma outra pessoa nessa interação social que também está vestindo um personagem, no caso, por exemplo, o garçom. E aí ele vai falar as coisas que 90% dos garçons falam. Ah, vocês estão prontos para fazer o seu pedido? E aí você, como um personagem cliente, vai agir dentro dos conformes de um personagem cliente na média da sociedade. Então, se acontecer, olha que engraçado, imagina se acontecer o seguinte, você está lá fazendo o seu pedido pro garçom, o garçom vai lá e dá um tapa na sua cabeça, tá ligado? O que você vai achar daquela situação? Você vai achar estranha. Você vai achar errado. Por que errado? Porque o personagem dele social daquele momento não deveria fazer isso. Assim como o seu papel de cliente também está dentro de umas regras, né? Dentro daquele ambiente ali. Então, isso aí são personagens sociais. Peguem isso e vejam quantos personagens você é por dia. Quando você é o motorista, quando o policial te para, ele veste o personagem de policial. Ele não vai chegar lá, e aí, mano, beleza, tudo mais, não. Ele vai chegar lá, documento, mão na cabeça, entendeu? É o papel dele, o personagem social dele é esse. E aí você obedece ou não o seu personagem social ali. Eu já me ferrei muito não obedecendo o meu papel social quando os caras me pararam, entendeu? Porque eu desde novo eu não gostava de entrar em personagens sociais. Eu não sabia o que era ainda. E alguns personagens sociais, principalmente quando contém autoridade sobre mim, eu não gostava. E eu ficava lutando contra. Mas tem coisas, cara, dentro da Matrix, dentro dos personagens, que você aprende a transcender e aprende a jogar o jogo, entendeu? Quando você estiver vestindo um personagem, que você seja o melhor personagem que você possa ser nessa interação social. Então você é o cliente, cara, seja o melhor cliente que você puder, seja educado com os outros personagens também, que tá todo mundo ali tentando sobreviver. Assim como se você trabalha em algum lugar que atende cliente e tudo mais, seja o melhor atendente que você pode. Demonstre amor por aquilo ali, pelo seu personagem. Você não é aquela pessoa, mas naquele momento você é aquele personagem. E tá tudo certo, é assim que funciona a sociedade. Agora, vamos falar sobre NPCs. O NPC é diferente. O que é o NPC? O NPC é aquele. Tá, algumas pessoas não sabem o que é NPC, tá? NPC é uma abreviação para Non-Player Character em inglês. Em português é jogador. Não, jogador não jogável? Não, você é burro, cara, que loucura. Ah, não, personagem não jogável. É isso, é isso. que quer dizer? Quando você está jogando videogame, tem você controlando as ações do seu personagem e tem os NPCs, tem as pessoas que interagem com o seu personagem.
mas eles são pré-programados para fazer aquilo dentro do mundo do videogame ali. Você ia numa rua e aí passava o carro verde. E aí você voltava naquela rua, o carro verde passava de novo. Não tinha essas interações de mudança. Então, aquele carro verde ali é o NPC, ele sempre vai estar lá. Toda vez que você vai estar lá, vai estar o carro verde passando. E aí, ou seja, ele é pré-programado para passar ali naquela área quando a sua tela do seu personagem virar para lá. E aí, o que acontece no nosso mundo aqui? A Matrix, ela já pré-programa alguns personagens que você entra naquele personagem ou não. Então, por exemplo, como você escolheu, sei lá, ser uma pessoa da informática, então. E aí eu estudei informática e você estudou hardware, por exemplo. Então você vai ficar consertando o computador. E aí, qual que é a sua evolução? Pô, você entrar talvez numa empresa, e aí você começa consertando o computador ali, e aí depois que você consertar o computador, você entra ali como assistente, aí depois você vira um analista de hardware, alguma coisa do tipo, e aí você vai crescendo dentro daquela ali até você alcançar o cargo maior possível dentro da tecnologia de informação voltada a hardware. Ou se não, você fez RH na sua faculdade, aí você começa ali como assistente de RH, aí depois você vira analista, aí vira sênior, pleno, esses nomenclatura besta aí. Depois você vira gerente, e aí vai seguindo, aí você é o cara do RH. Isso é uma situação de uma pessoa, na maioria das vezes, 90% das vezes, uma pessoa inconsciente, ou seja, ela tomou uma decisão lá no início da vida dela, onde que ela não tinha nem consciência de nada, e hoje, até hoje, ela sofre consequências dessa decisão que ela tomou. Às vezes, ah, essas decisões, tirando o lado profissional, pode ser também em casos de relacionamento. Já reparou que tem pessoas que sempre relacionam com pessoas muito parecidas? E aí vai parecendo desde a primeira namorada, a segunda, a terceira, e aí fica com pessoas, ou às vezes a pessoa é muito tóxica com ela, ou a pessoa é muito abusiva, ou seja, tem características parecidas todas as pessoas que ela relaciona com ela. Ou seja, ela tomou uma decisão lá, quando ela estava inconsciente, e continuou inconsciente e está levando isso até a morte. Só que ao contrário do videogame, onde os NPCs estão pré-programados, nós temos a capacidade que eu estou fazendo nesse canal, que despertar. Entender que, porra, eu não preciso seguir por esse caminho. Eu fiz RH, mas eu não quero fazer mais RH, eu quero cortar cabelo. E aí você. Só que qual que é a dificuldade disso? A pessoa que está muito inconsciente, ela não quer pagar o preço dessa troca. Ela não quer pagar o preço porque é difícil. A Matrix pré-programa algo e para você fazer algo fora disso, vai te custar energia, vai te custar força de vontade, vai te custar novos aprendizados. E o que são as identidades pessoais? É quando você pega esses papéis que você criou na sociedade e você se identifica. Então, às vezes, você casou com uma pessoa e aí está com ela há 10 anos e alguma coisa de fora está prejudicando aquele casamento que possa ser que você não seja, que possa tornar um momento que você não vai ser mais casado com essa pessoa. E aí você começa a sentir várias coisas, que a gente vai até falar no próximo vídeo, porque você está tão identificado em ser casado, em ter uma esposa, em ter uma casa, em ter uma família e tudo mais, que você não quer largar aquilo ali mais, você acha só aquilo ali é a sua vida. Só o RH é a sua vida. Só o seu casamento é a sua vida. Só aquele carro ali é a sua vida. Só aquela casa que você comprou é a sua vida. Se você perder aquela casa, você vai morrer. É o que passa na cabeça. Isso é uma identificação pessoal sua com o seu ego. Dentro de vários personagens que a Matrix criou, você foi lá, identificou com um, e aí você quer ser o cara do carro verde, cara. Você quer ser o cara do carro verde passando toda hora. Você não quer largar o carro verde mais, você quer ser aquilo ali só. E se chega lá o personagem, que aí eu acho que o personagem é a pessoa desperta mesmo, o personagem que você joga, e você chega lá e bate no carro verde, por exemplo, o cara do carro verde não sabe nem o que fazer, porque ele está tão identificado em passar com o carro ali, que agora ele não tem carro mais. E aí ele quer morrer, quer depressão, quer não sei o que, não consegue mudar, não consegue ver outras perspectivas. Essas coisas que eu falei aqui sobre personagens, os personagens sociais, os NPCs e as identificações,
que são voltadas ao ego, é extremamente importante que vocês tenham fresco na cabeça, porque durante o conteúdo a gente vai falar muito sobre isso. Porque é o que vai te desvincular do seu estado de inconsciência, é o que vai te manter em um estado de consciência total, tomando atitudes sem ser condicionadas pelo que já está programado pela Matrix para você fazer. Eu sei que é um conteúdo bastante complexo, mas eu peço a vocês que tenham paciência, anotem, voltem o vídeo e vão estudando, porque este aqui é um conteúdo primordial para que vocês possam seguir. Fechou? Dê um like. Se inscreva no canal. Tamo junto. O 38 estava confrontando a identidade do Alan dos Santos e ele despirocou, né? O seu ego acha que você é dono dela. Porra, como que ele consegue ou não? Pra mulher, a gente já sabe. Vai depender de você. Você tá identificado com ela?